Se tem um personagem que rende em novela mexicana é o da mãe. E aproveitando o Dia das Mães, o Almanaque Latino vai falar de algumas dessas personagens tão imprescindíveis para a ficção. Mas hoje vamos dividir o foco em dois tipos de mães, as desprezíveis e as desprezadas. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Enquanto você pesquisa um bom presente de Dia das Mães, aproveita para deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição nesse canal. O YouTube é uma mãe e até te avisa quando sai um novo conteúdo, quando você clica nesse sininho. Assim, a nossa comunidade cresce cada vez mais forte. No Dia das Mães, a gente enche a nossa mãe de declarações de amor, posts, presentes e é comum a gente ler por aí que mãe é sagrada. Será que é mesmo? Hoje o Almanaque Latino resolveu dar uma recapitulada numa safra recente de mães que não devem esperar um bom presentinho nesse Dia das Mães. Elas mentem, enganam, tramam, mas fazem o público delirar com tantas emoções que provocam. Resumindo, são mães desprezíveis. Com certeza, uma que se encaixa bem aqui nesse quesito é a Eva, a personagem interpretada pela atriz Susana dos Amantes na novela Se Nos Deixam. O mais irônico a respeito dessa personagem é que ela nunca se apresenta como aquela vilã declarada, muito pelo contrário, ela soa como uma grande defensora da filha. Desde o começo da história, quando o casamento da Alice e do Sérgio se desfaz, ela não parou um minuto de dar todos os conselhos ao contrário do que o público imaginaria. Elevar a autoestima da filha, torcer para Alice conquistar uma independência financeira e afetiva, que nada. O negócio da Eva é minar qualquer expectativa da protagonista de Se Nos Deixam alcançar uma felicidade mais real, longe da fantasia desse casamento em ruínas. Acho que essa personagem tem dois pés na realidade. Não tô falando que parece com a sua mãe ou com a minha, mas quantas pessoas acreditam que torcem pelo nosso melhor, mas só dando os piores conselhos do mundo. E para completar, a Eva ainda tem uma quedinha pelos jogos de azar, que é para dar aquele toquezinho a mais na hipocrisia que a personagem carrega, além de virar mais uma dor de cabeça para Alice resolver. Quem curtiria ter uma mãezona dessas? Outra linda mãe que o público brasileiro acaba de ter contato é a Vitória da novela Império de Mentiras, do Globoplay. Bom, quem tem uma mãe dessa não precisa de inimiga. Duvida? Então pergunta para Renata, personagem defendida pela atriz Susana Gonzalez. O público brasileiro tinha lembrança da Letícia Calderón interpretando mocinhas fortes e determinadas, mas o público mexicano já bem que conhecia uma faceta que a atriz interpreta com a mesma maestria, a da super vilã. A atriz tem um porte, um domínio para fazer vilãs que eu fico totalmente bobo assistindo. PS, sim, eu sou muito fã da Letícia Calderón. No caso da Vitória de Império de Mentiras, era uma mulher extremamente controladora e que foi capaz de uma das piores maldades que eu já vi numa novela: mandar abortar o sonhado bebê da filha sem o consentimento dela. Duvido quem não tenha se compadecido do drama da Renata e emendado "e olha, era a própria mãe dela". O que dizer então do final da novela com a revelação de uma bomba. E sabe essa sensação que a Renata tinha de que a mãe praticamente perseguia ela, porque estava sempre contra ela? Outra Renata, de Quando Me Apaixono, viveu uma situação ainda pior. A megera que a perseguia sequer era a verdadeira mãe dela. Nesse enredo produzido por Carlos Moreno em 2010, a grande vilã Rocio Banquels dá vida a Fina, uma senhora aparentemente respeitável, mas que esconde um passado de crimes. Tudo começou quando ela teve um caso com um homem casado. Esse homem é tratado como vítima na novela, mas engravidou esposa e amante ao mesmo tempo. Depois de uma violenta discussão,
A Fina causa a morte do amante e, como se não fosse o suficiente, ainda rapta a filha legítima dele, com a intenção de cobrar um seguro no futuro. Ignorando tudo isso, Renata, interpretada pela Silvia Navarro, só sabe que desde criança a predileção da mãe pela irmã Roberta foi totalmente escancarada, e a Fina, convenhamos, não faz a menor questão de esconder. Destrata Renata, fala mal dela e ainda joga na conta da filha enjeitada todo o imbróglio amoroso que vai desatar o grande conflito da novela. E ainda tem toda aquela situação dela criar a sensação que a Roberta é muito doente, que deve ser poupada e que é uma grande vítima da irmã. O lance todo é que a Renata simplesmente não consegue entender por que a própria mãe é tão carrasca sem que ela tenha feito nada. Eu gosto que as roteiristas não são nada sutis, tipo naquela cena ainda na primeira fase, onde ela corta as tranças da menina de propósito. Bom, o mais curioso é que nem pra verdadeira filha, interpretada pela Jessica Coach, dá pra dizer que a Fina foi a melhor das mães. Inclusive foi ela quem assassinou o grande amor da filha no começo da novela. Mas, como toda novela tem aquela pitada de ironia do destino, o final da vilã é de arrepiar. Planejando o assassinato da filha ilegítima, Fina dispara e fere mortalmente a própria filha. Mais novelesco impossível. Mas existe o outro lado da moeda. Aquelas mães que são super gente boa, mas tem uns filhos que não são flor que se cheire. Impossível falar de uma mãe sofrendo nas mãos de um filho ingrato sem lembrar da Vitória Rufo vivendo a Regina, protagonista da novela Lágrimas de Amor, uma produção de 2012 de José Alberto Castro. Ainda jovenzinha, Regina foi enxotada de casa pelo pai dos filhos dela. Desde então, ela deu um duro danado para criar os filhos. Mas entre os três, foi o Patrício, vivido pelo ator Alejandro Nones, quem deu bastante desgosto para essa sofredora de carteirinha. Patrício tem a chance de estudar na faculdade e conhece gente da alta sociedade. Nisso, ele coloca os olhos na patricinha Olga, vivida pela Adriana Louvier. Desde então, ele começa a inventar 1000 mentiras para esconder a origem humilde dele. O auge é quando o Patrício cria uma história dizendo que a Regina foi a babá dele e que sofre de uma doença mental. Por isso ele tem essa proximidade com ela, para cuidar da antiga empregada. Isso mesmo, o canalha renega a mãe e ainda sai como caridoso, dizendo que é uma ótima pessoa. Óbvio que chega um momento em que tudo é descoberto e a verdadeira identidade da Regina é revelada. O curioso é que vem aí a continuação da novela. Não vou dizer que é um projeto que me anime tanto assim. Achava que a novela era bem redondinha e fechada. O nome provisório dessa continuação é Corona de Esperança. Estreia ainda esse ano. Não sei bem no que vai dar, até porque o Patrício já tinha recebido a lição dele na primeira parte da novela. E como eu sou muito fã da Vitória Rufo, lá vai mais uma mãe desprezada vivida pela atriz. Em Triunfo do Amor, produção de Salvador Mejia de 2010, Vitória Rufo dá vida a Vitória Sandoval. Ela é uma empresária implacável, mas que guarda um segredo. Teve uma filha recém-nascida roubada. O curioso é, para quem viu as outras versões, lembra que a personagem tem um perfil muito forte, um caráter duro e que chega até a cometer algumas atitudes de vilania contra a mocinha da novela. Mas em Triunfo do Amor, acho que eles não resistiram ao próprio apelo de ter a Vitória Rufo no personagem. Acho que eles já não estavam se aguentando de vontade de ver essa mulher se desmanchando em lágrimas. Essa filha é a mocinha Maria Desamparada, vivida pela Maite Perrone. Quando o laço que as une finalmente é revelado, é aquele momento em que a Maria já tá por aqui das atitudes da Vitória. Ou seja, passamos capítulos e mais capítulos da Maria Desamparada fazendo todo tipo de desaforo para Vitória. Haja desprezo. Eu sei, gente, depois dessa deu vontade de relembrar a madrasta. Mas nesse programa eu queria colocar novelas exibidas num passado mais recente.
Vou aqui falar então de uma outra Maria, a vivida pela atriz Ana Martin na novela A Que Não Podia Amar, uma produção de 2011 de José Alberto Castro. A novela traz aquele grande clichê da empregada que é como se fosse da família e acaba literalmente sendo parente da malvada Cíntia, vivida pela Susana Gonzalez. E quando essa verdade é revelada, a personagem entra naquela pegada de aceitar todo tipo de desprezo e humilhação que ela considera que merece por não ter assumido a filha desde criança. A coisa chega no limite quando a Maria aceita até assumir um crime que foi cometido pela Cíntia. A Susana Gonzalez também foi filha de outra mãe desprezada, a Paula de Amores Verdadeiros. Essa personagem foi interpretada pela atriz Silvia Manriques, uma atriz recorrente que eu simpatizo e quase nunca tenho chance de comentar. O curioso é que ela já fez muitas personagens em novelas na mesma pegada da Paula. Em Amores Verdadeiros, ela era julgada pelo filho Gusmão por ter abandonado a família quando eles ainda eram crianças. Essa situação de abandono, somado ao fato dela viver como amante de um homem poderoso, não deixa de remeter um pouco aos personagens que a Silvia Manriques fez nas novelas No Limite da Paixão e no remake de Coração Selvagem. Só que nessas duas últimas, o papel era idêntico. A dona de um bordel que havia abandonado uma filha no passado e que não sabia quem era essa criança. Enfim, a coitada da Silvia Manriques foi triplamente desprezada. Pois é, como deu pra ver, na safra mais recente de novelas mexicanas, deu pra renovar um pouco o nosso catálogo das mães da ficção. Desprezíveis, desprezadas, tem pra todos os gostos. De qual mais você lembra? De qual você sentiu raiva? E qual te deu raiva pela ingratidão dos filhos? Eu aguardo o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até mais.